Chora aí, PMM. Product Marketing no Divã. Fala aí, PMMs! Estamos começando mais um Chora aí, PMM, o quadro que coloca Product Marketing no divã. A ideia desse quadro é a gente trazer histórias reais para discutir aqui com os nossos embaixadores e trazer de fato o dia a dia dos PMMs para a mesa. Para esse quadro a gente recebe presenças super especiais aqui. A Mafê, que vocês já conhecem do último episódio. Mafê, seja sempre muito bem-vinda. E hoje a gente também está recebendo pela primeira vez o Thiago. Então, Thiago, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, contasse da sua trajetória para o pessoal, para depois a gente ir para os desafios. Olá, pessoal, um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, eu sou o Thiago Ebisui, eu sou diretor de marketing de produto na Hotmart. A Hotmart é uma das principais empresas hoje para venda de produtos digitais do mundo. É um unicórnio brasileiro, né? Então, uma empresa brasileira. Apesar de que, se você der um Google, a sede está em Amsterdã, porque é um dos escritórios que a gente tem. E, bom, eu tô na Hotmart há 1 ano e meio agora, mas eu vou contar minha carreira de trás para frente. Então, eu sou formado em publicidade pela SPM, eu tenho uma pós em gestão empresarial pela FGV. E eu comecei minha carreira em bens de consumo na Nestlé. Então, eu passei por várias áreas de marketing da Nestlé, fui gerente de marketing na Nespresso. E a Nespresso, no início da operação no Brasil, ainda era um desafio grande, porque a gente tinha que construir não só a marca, mas a categoria, né? Então, ninguém sabia naquela época que existia café em cápsula. Então, foi antes de Dolce Gusto, outras marcas que surgiram depois, né? Então, e posicionar uma marca de café dentro de um ambiente de luxo, um ambiente premium, que também era muito diferente na época, né? George Clooney, garoto propaganda. Então, era um modelo diferente de negócio dentro do grupo Nestlé. E aí eu fui gerente de marketing, eu saí de lá junto com a minha chefe na época, que ela foi CEO de outra empresa de café, que chama Orfeu Cafés Especiais, que é uma marca nacional, e a gente foi para montar a operação dessa marca, né? Então, construir identidade visual, brand book, portfólio de produto, estruturar a fábrica, abrir operação no varejo, abrir operação em food service, abrir e-commerce. Então foi uma experiência bem legal, e eu fui responsável pelo marketing, e depois no último ano eu fiquei responsável pela área comercial. E aí, saindo desse mundo de cafés, eu estava numa fase que eu queria trabalhar em tecnologia, né? Sair um pouco do mundo de bens de consumo. E essa transição, acho que vários também PMMs passaram por isso em algum momento. Quem veio também da indústria de bens de consumo. E aí, na época, eu perguntei para alguns amigos, né, que já estavam trabalhando em tecnologia, qual empresa que poderia ser legal. Me falaram, pô, o Nubank é legal. E eu não conhecia o Nubank na época. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com cartão roxo, mas eu não conhecia direito, né? E aí, eu entrei no Nubank num time pequeno ainda para estruturar a área de seguros. Então era uma tese ainda, não era um produto. Então foi pré-produto ainda. E aí a gente definiu quais seriam os produtos, qual que era o modelo de atuação que a gente ia seguir. A gente lançou seguro de vida, seguro celular. E aí de lá, o Nubank adquiriu a Isinvest. E aí eu fui pro time para ajudar na integração da Isinvest, né, com o Nubank, que virou Nuinvest. Então eu fui head de marketing da vertical de seguros nessa integração. Eu reportei pro Miranda, que era o Fernando Miranda, que era o VP de investimentos do Nubank, ele era CEO da Easy, né? E aí foi um processo de integração grande, né, com um modelo de marketing de corretora para o modelo que o Nubank operava como marketing. E aí depois, no último ano, eu estava responsável pelo time de alta renda, né, que é o Nubank Ultravioleta. Então todo esse trabalho de reposicionamento da marca Ultravioleta, lounge no aeroporto, Nubank Ultravioleta como deveria ser, era meu time que cuidava. E no final de 2023, eu fui convidado para ir para a Hotmart, né? Eu já conheci algumas pessoas que estavam na Hotmart que eram do Nubank antes. Então eu fui com o desafio de estruturar o time de marketing de produto na Hotmart, né? Então lá no Nubank a gente fez um trabalho bem legal de montar o chapter de marketing de produto, né? De PMMs. A gente chegou a ter um time de mais de 70 PMMs no Nubank, nos tempos de ouro. E então na Hotmart eu achei um desafio bem legal porque o PMM ele ainda era uma função dentro do marketing, né? Então tinha algumas pessoas que atuavam como PMM no marketing, mas a ideia era ficar dentro da estrutura de produto. Então hoje eu reporto para o CPO, né, da Hotmart, e a gente fica na estrutura de produto e atua hoje dentro dos squads de produto, né? Então os PMMs estão no dia a dia do designer, do PM, dos engenheiros, ajudando a construir tudo desde do início. E eu acredito muito nesse formato de trabalho. E estamos contratando, hein? Então se alguém está assistindo aqui e tiver interesse, temos vagas abertas aí no time. A gente está com um time de 22 PMMs hoje na Hotmart e crescendo. E é uma atuação não só no Brasil, né, mas também temos foco em Latam e outros países também. Maravilha, a trajetória é super inspiradora. Inclusive a sua e da Mafê, que se apresentou no último episódio, eu fiquei até aqui pensando da gente gravar um episódio só pra vocês contarem os cases aí de vocês, que assim, ó, com certeza muito inspiradores. Mas hoje, vamos falar dos probleminhas reais que os PMMs nos enviaram.
E eu vou começar aqui, gente, lendo o primeiro desafio que a gente recebeu, e aí a gente bate um papo, desenrola um pouquinho esse novelo aí. O meu escopo hoje tá dentro do marketing. Faço e-mail, landing page, campanha, newsletter, social media. Mas quando tem discovery com cliente, roadmap, estratégia de produto, ninguém me chama. Sinto que só me acionam quando já decidiram o que vai ser lançado e querem divulgar bonito. Só que aí eu fico me perguntando, como eu posso posicionar algo bem que eu nem participei da construção? Como garantir fit com a persona se eu não entendi a dor real que esse recurso quer resolver? Como puxar essa conversa com o time de produto sem parecer que eu tô querendo invadir o espaço deles? Apenas para começarmos, gente. Não, hoje tá especialíssimo, assim. Eu vou deixar o Thiago começar a fazer as honras da casa, que hoje eu tô de trio aqui pra gente conversar, e aí eu venho de bonitinha pra complementar. Boa, Mafê. Olha, essa é uma dúvida muito legítima, né? E é muito comum, eu acho, também, principalmente em times de marketing de produto, de PMM, que estão sendo desenvolvidos dentro da empresa. Então, quando ainda não tem uma clareza muito grande do papel do PMM na organização, a tendência natural é o time de produto entender realmente como aquele time que vai chipar a comunicação, mandar e-mail e uma parte muito mais, talvez, tática, vamos colocar assim, do que efetivamente um PMM pode gerar valor. Então, assim, eu acho que eu começaria com uma provocação para a pessoa que fez a pergunta, e aí talvez eu não seja mais convidado para esse podcast, porque eu vou colocar outro lado também, que é essa provocação da própria autocrítica, assim. A pessoa escreveu sobre como não parecer que eu estou invadindo o território, alguma coisa nesse sentido, mas a forma como está escrito me deu a entender que ela não tentou ainda, assim, que ela está mais com receio de ser percebido como uma pessoa que está querendo roubar escopo, invadir território, do que efetivamente ela já tentou e teve essa devolutiva. Então, eu acho que. E também tem uma questão que ela colocou sobre ser chamada, né? Só me chamam quando. Mas, assim, você precisa ser chamado para participar, sabe? O quanto você não pode pedir, né? Ou chamar, ou se propor a entrar em alguma reunião, alguma discussão. Então, acho que a primeira coisa é essa provocação, no sentido de autocrítica mesmo. Cara, quanto que você tá efetivamente buscando esse espaço? Porque não vão vir atrás de você proativamente, bater na sua porta, pelo amor de Deus, preciso muito de você nessa reunião, preciso muito de você nessa entrevista com o cliente. Então vai se enfiando e se coloca nessa posição para efetivamente gerar valor, né? Então, uma vez que a pessoa, os times de produto começam a ver valor no que você está trazendo, nos seus comentários, em como você entra nas discussões, isso tende também a te ajudar também em um próximo momento, numa evolução natural, eles te buscarem proativamente, mas não parta desse princípio, parta do princípio que você tem que se colocar, tá? Então, tira essa mentalidade talvez de invasão de território e tenta pensar mais em quanto você pode potencializar o impacto do resultado desse produto se você estiver envolvido desde o começo. E eu acredito muito, realmente, igual eu estava falando, né, na tese de PMM em produto, eu acredito muito em como a gente pode efetivamente estar desde esse momento do discovery e não só entrar na parte de ETM, Com campanha, certeza. comunicação. A parte Total. do discovery, né, entrevistas com clientes, entendendo qual que é o problema que a gente quer resolver, qual que é a dor que a gente está querendo resolver, Uhum. qual que é o segmento específico que a gente vai focar para esse produto, é essencial para conseguir efetivamente depois fazer um lançamento, um life cycle bacana desse produto. Perfeito. Eu acho que tem um ponto curioso, assim, também respondendo a pergunta, que é, às vezes o time de produto nem sabe que pode e deve te envolver. Às vezes a gente acha que eles não estão envolvendo a gente porque eles não querem, porque não veem valor necessariamente, mas às vezes eles simplesmente não sabem. Eu já passei muito por isso, assim, tá conversando com um time e falar, não, mas eu quero participar dessa conversa. Aí eles, mas PMM participa dessa conversa? Eu falo, sim. Se não participava até agora vai passar a participar. E aí, a questão do ver valor, ela vem com os resultados, assim, então também considerar, por exemplo, como que você pode expor para esse time o antes e o depois. Então, assim, quando eu não me envolvo nessa parte da estratégia do produto, esse é o resultado, é isso que eu consigo, é até aqui que eu consigo ir. Quando eu me envolvo, olha o quanto mais de contexto, precisão, né, na minha comunicação, na minha estratégia, olha os outros resultados que a gente alcança. Eventualmente, assim, idealmente, esse time ele vai ter conversado com o usuário também para pensar esse produto. Você também pode ser alavancado dos próprios materiais de produto para construir suas coisas. Se você não conseguir já de cara entrar nessa rotina, participar de algumas iniciativas, você pode conseguir esses insumos de outras maneiras também, para conseguir ser efetiva e mostrar, né, o resultado e o valor
de quando o marketing de produto não é envolvido só na hora de uma comunicação, de um lançamento, consegue ser envolvido lá atrás, na estratégia. Mas, assim, sou super vocal no que o Thiago trouxe de não fica esperando alguém te chamar para fazer parte da rodinha, se enfia na roda e faz o negócio acontecer e girar, porque na prática é o melhor caminho, honestamente. Exato. E uma coisa que eu fico pensando também é que às vezes, né, tem essa dor de tô só nessa ponta aqui, que é fazer a comunicação, que acho que é uma das maiores dores, né, das pessoas de marketing de produto. E aí a pessoa quer estar desde o discovery, mas é entender, eu acho também, que dependendo da maturidade que a empresa tá em relação à disciplina, não vai ir do 8 a 80. Então, a partir de semana que vem, eu conversei com a liderança e eu começo a participar desde o discovery em todas as coisas que eu for fazer, todos os Claro. cuidar. É entender que talvez seja gradual essa mudança. E aí eu gosto muito da abordagem que você trouxe, Mafede. Talvez fazer perguntas, porque na hora que você pergunta de um jeito interessante sobre a dor daquele usuário, sobre qual o problema que está resolvendo, sobre para qual público se destina, acaba que se as pessoas de produto não pensaram naquilo, elas vão pensar, opa, eu deveria ter pensado nisso. Uhum. Então já vai se criando um espaço Sim. e a própria construção da comunicação, que é o que a pessoa está fazendo nesse momento, ela consegue agregar um pouquinho mais de valor. Uhum. Se eu souber dessas informações, eu agrego esse valor. Então eu gosto dessa abordagem e gosto da abordagem de ir aos poucos, assim, né? De, como o Thiago também falou, tentar pedir para se envolver e aí também não tentar se envolver em todos os projetos, mas Sim, o produto mais exato. estratégico que eu estou cuidando, na funcionalidade, enfim, eu posso pedir, olha, eu posso participar dessas entrevistas, desse discovery? Uhum. Tentar, assim, acho que essa é uma das tentativas que eu faço daqui, trabalhando em uma grande empresa, que está começando a formar a área e construindo esses passinhos aos poucos. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, além da dica, se vocês já passaram por coisas do tipo e como que vocês lidaram. Nossa, mas toda hora, gente. Eu acho muito curioso, porque às vezes a gente pensa marketing de produto, assim, à medida que o tempo vai passando, como se a gente vencesse etapas e coisas não acontecessem mais, assim. Não, elas continuam acontecendo, acho que é a forma como a gente lida que vai mudando. Eu acho que é uma grande diferença também que eu vejo de quando eu comecei para agora, assim, para lidar com essa situação, eu já consigo reconhecer aonde vale a pena entrar e aonde não vale a pena entrar. E os momentos, assim, do produto. Eu não vou entrar a fundo em todos os produtos, em todos os discoveries e ter reunião com todos os PM sempre. Não, é assim, aqui, essa é a dor do negócio, esse é o produto que está respondendo essa dor do negócio e que vai mover ponteiro. Então, meu foco está aqui. Os demais, eu vou fazer aquele checkpoint pontual ali. Eu vou ter uma conversa, eu vou entender para onde eles estão indo, eu vou dar uns direcionais, a gente vai trocar pontualmente e eu vou seguir minha vida, porque não tem como entrar 100% em tudo. Então, hoje eu já consigo fazer essa distinção. Não significa que eu não tenha que evangelizar, não tenha mais que evangelizar a palavra de marketing de produto. Eu tenho que lembrar, tipo, Enem, fazer uma comunicação aqui de produto, não é assim que funciona. Não bata na minha porta também, do tipo, ei, tá pronto, é amanhã. Não vai rolar. Então, sempre tem que voltar um pouco na cartilha de boas práticas, mas hoje o que eu consigo perceber é que já dá para bater o olho e falar aqui vai valer meu tempo, o valor do meu esforço, e aqui não precisa, dá para tocar de outra forma. É perfeito esse ponto também, porque essa parte de foco, se a gente querer entrar em todos os projetos que a gente tem interesse de entrar, né, ainda mais times de produtos que são horizontais, acaba correndo o risco de gerar efeito contrário. Então, você está querendo construir confiança com o time de produtos, está querendo construir essa ponte, né? E para construir isso, você precisa realmente garantir que passo a passo você está construindo tijolo a tijolo, né? Então, se você pede para entrar em um monte de coisa e não dá conta também, fica tudo nota 6. Talvez era melhor você ter entrado a fundo desde o Discovery em um produto que é prioritário e uma grande iniciativa que realmente vai mudar o ponteiro da empresa e ter feito realmente uma mudança grande para poder ter esse caso para levar como exemplo para outras discussões. Então, uma coisa que eu queria colocar também é essa questão de ter um bom case. Assim. Então, acho que quando está construindo essa visão de PMM em Discovery, se você consegue pegar um exemplo bom, né, pegar um produto que é prioritário no semestre, no ano da empresa, é o grande lançamento, o PMM ficar alocado desde o início desse produto e fazer bem feito, é muito visível a diferença do resultado depois e é muito fácil de mostrar o quanto foi efetivo. Então é um case legal para trabalhar e depois ir construindo para outros tipos de produtos e features. Uma coisa também que eu queria trazer
é que hoje, né, quando a gente pensa em construção de credibilidade com os times, uma coisa que vale a pena também entender é quem que é o squad lead dessa iniciativa que ele está envolvido, sabe? São vários squads, é um só. Entender quem que é a pessoa hoje, que é a liderança, que mais vai poder ser o sponsor de PMM dentro desse time de produto. Então, chegar nessa pessoa, marcar uma reunião, tipo um one-on-one com a pessoa, e realmente falar todos esses pontos que você trouxe que são muito legítimos. E claramente a pessoa vai ouvir e vai entender o valor, sabe? Então, acho que esse tipo de conversa é bem importante. E uma analogia que eu gosto de fazer sempre para esse tipo de conversa inicial, para quem nunca trabalhou com PMM ou ainda não entende o valor de estar desde o início, é o exemplo da fábrica de bolo. Que é assim, imagina que você está numa fábrica de bolo e você tem uma pessoa que está no balcão da fábrica de bolo e ela recebe o bolo pronto com a missão de vender esse bolo. Então a missão dela vai ser encontrar uma caixa bonita, um laço bonito e sair vendendo esse bolo. Imagina agora que essa pessoa que está no balcão, ela pode participar da cozinha, escolher o ingrediente, escolher o sabor, escolher a sensação que a pessoa vai ter, a textura do bolo quando ela estiver comendo, escolher a história que aquele bolo representa e por que ele é daquele jeito, daquele tamanho, daquele formato, daquela cor, para depois, com o bolo pronto, escolher a embalagem e vender. O quanto mais de profundidade e amor ou carinho pelo produto, né, essa pessoa vai ter pelo bolo, e quanto mais efetivo vai ser essa venda do bolo, né? Então, essa é a diferença de você estar desde o início versus estar quando já está pronto, né? Até porque essa pessoa, por estar em muito contato com o cliente também, ela vai trazer inputs para o cozinheiro, talvez, vai trazer ideias que talvez o pessoal que está só na cozinha não consiga enxergar do lado de fora. Então, é valor para os dois lados. O cliente fica mais feliz, a galera da cozinha também fica mais feliz e a gente gera muito mais valor. Adorei a analogia. E acho que assim, não é Também. sobre vender o bolo, né? É sobre vender o bolo certo pra pessoa certa. Se eu quero um bolo de aniversário, eu vou lá e compro um bolo que não é de aniversário, não é recheado, por exemplo, eu queria um bolo recheado, eu posso ficar insatisfeita e depois reclamar. Agora, se a pessoa que tá vendendo soubesse qual é o bolo recheado para vender o bolo recheado para quem quer bolo recheado, acho que a chance de efetividade pós-venda é maior, né? Perfeito. Adorei também, gostei muito da analogia do bolo. O Thiago trouxe, né, o histórico aí dele, que é de empresas grandes. Acho que a Mafê também já passou por empresas grandes, hoje está, né, na loja integrada, que é uma vibe mais startup. Eu queria que vocês comentassem um pouco de como vocês veem, dado que a pessoa não trouxe esse contexto, esse problema que ela trouxe aplicado nessas diferentes realidades, de uma grande empresa e de uma empresa menor. Como que vocês resolveriam essa questão do escopo que está dentro do marketing e que a pessoa quer se aproximar um pouco mais do produto em cada um desses contextos? Acho que o grande desafio, assim, de quem está em marketing e quer se aproximar de produto é quebrar essa barreira da visão meio cliente-agência, né? E da pessoa de comunicação. Então, eu acho que vale um entendimento, assim, de se essa é a posição mesmo, é uma pessoa que está numa estrutura de marketing que é separada de produto, é entender em quais projetos talvez ela vai entrar realmente como uma chipadora de comunicação e que então não vai dar para entrar desde do início no detalhe, talvez para features menores, para produtos menos complexos. E realmente ela vai ter menos contexto, e aí eu acho que vale nesse tipo de produto ou projeto criar alguma forma da pessoa ter mais contexto, assim, então seja uma forma de ter um framework, alguma coisa que o time de produto precisa ter definido para poder envolver ela antes, para ela não ter que sair caçando informação com todo mundo e juntar uma coxa de retalhos para lançar alguma coisa. E para produtos, talvez, que são prioritários, a pessoa cavar com a liderança dela e com a liderança de produto, esse papel onde ela possa estar nos principais rituais. Então, pô, eu posso entrar na daily desse time, eu posso entrar na weekly desse time. Como que eu posso me envolver para que o time entenda que eu tô no mesmo barco, eu não tô no barco do lado recebendo um negócio. Eu tô junto aqui, tô vivendo pro problema de vocês, né? Então, esse sentimento do time de produto olhar o PMM como está no mesmo barco é para o que para mim muda o jogo, ele entender que precisa envolver o PMM nas discussões. Sim. E sendo sincera, pensando assim, eu consigo comparar muito a realidade e-commerce VTEX loja integrada, né? A grande empresa e a empresa startup. No fim do dia, eu não mudaria a abordagem, porque esse caminho do jogar junto, ele é muito real, independente do tamanho da empresa, assim. Eu acho que a diferença é que, às vezes, a complexidade é mais sobre a complexidade do produto, do desafio da empresa, do que nem necessariamente como que você resolve. Sim, a melhor forma de resolver um grande desafio de projeto é jogar junto, é chamar e falar assim, gente, todos temos um objetivo, que isso daqui se resolva da melhor maneira e que a gente tenha sucesso, porque isso impacta o trabalho de todo mundo. Como que cada um aqui, dentro da sua realidade, do seu escopo, vai garantir que a gente vai ter sucesso ali na reta final, assim. Isso
Quando eu entrei na loja integrada, na minha primeira semana, meu onboarding foi ótimo, assim, sabe, gente? Assim, abrindo, né? Até o terceiro dia tava, toma seu tempo. No quarto, eu ganhei um GTM de precificação para o início da cobrança de tarifas, que aconteceria em 3 semanas. Então, eu pensei assim, cara, eu sei ser marketing de produto. Eu não tenho contexto de loja integrada ainda. Eu vou juntar as melhores pessoas que têm contexto e a gente vai jogar junto, entendeu? E foi assim que, sim, eu sabia o processo de marketing de produto. As pessoas, elas tinham o contexto. E no fim, eu deixei muito claro, assim, quanto melhor for o meu trabalho e vocês trouxerem as informações, mais paz a gente vai ter no final, que é evitar o caos que isso aqui pode se tornar, né? Então, honestamente, assim, grandes empresas, pequenas empresas, o negócio é jogar junto. É ter um objetivo muito claro para alcançar. E eu acho que tem um lugar gostosinho também do celebrar enquanto time. Fica aquele, tipo, pô, vamos pro próximo, sabe? Assim, o desafio. Então, tô super em linha com o que o Thiago trouxe. Gente, essa pessoa ela trouxe claramente um problema de colaborador individual ali, né, que quer se aproximar mais do time de produto, mas como lideranças. Que dica vocês dariam para outras lideranças que têm esse problema? O que a gente pode cuidar na estrutura, de repente, das metas, da organização do time, para a gente conseguir aproximar o marketing de produto do produto? Eu acho que do meu lado, hoje, vivendo numa estrutura onde PMMs ficam alocados em produto, acaba sendo naturalmente mais fácil, né? Eu acho que o desafio sempre é quando são estruturas diferentes, porque eu acho que sempre vai gerar esse embate. Até se, assim, se forem estruturas diferentes, acho que o principal ponto é entender se existe alguma forma de alinhar OKRs, ter métrica compartilhada. Então, de alguma forma, os incentivos estarem alinhados. Porque se isso estiver alinhado, né, e se de alguma forma estruturar que o OKR é o mesmo do time, então aí isso já de alguma forma já vai levar todo mundo para o mesmo caminho. Quando está embaixo da mesma estrutura de produto, acaba sendo mais fácil, porque os times estão realmente vivendo lá o dia a dia do squad, do dia a dia de produto. Então é mais sobre esses soft skills do dia a dia, né? Que é um desafio constante de conquistar espaço, de entender onde tem overlap, como a gente se soma e não fica dividindo, né? Geralmente PMM tem overlap com design, algumas etapas de discovery, entrevista com o cliente, definição de jornada. Pode ter algum overlap com BA, Business Analyst, em teste AB, em alguma coisa de go-to-market ou algum teste que está sendo feito. Então, eu acho que essa definição clara de onde entra e como entra, né? Talvez desenhar um RACI por projeto, quem é o responsável, quem que é o accountable, quem que decide, já ajuda também a ter essa maior facilidade, né, no dia a dia. Sem dúvida, assim, eu vou falar do ponto de vista de quem não tá tendo, assim, enquanto liderança, por mais que, assim, eu tenha uma visão, eu sei que eu quero alcançar, quando você não tem, talvez, clareza como líder para dar clareza para o outro, né? Isso também às vezes acontece dependendo do contexto da empresa. E eu acho que quanto mais perfil startup, às vezes menos clareza, assim, de OKR, de indicador ali que você consegue mensurar, às vezes você tem. Eu gosto muito do alinhamento da visão, assim. Se todo mundo pelo menos tiver com o mesmo objetivo em mente, já ajuda até para você definir o que vai ser prioridade de projeto ou não, o que a gente vai tocar junto ou não. Porque o que eu já vivi muito é quando cada time tá olhando para o seu, vira cabo de guerra, né? Ah, não, mas eu preciso de você para isso. Não, mas eu tô com essa outra prioridade aqui. E eu entendo que isso é mais importante, né? E aí é o papel da liderança fazer esse meio de campo e fazer essa organização, assim, né? Então, do direcional, de para onde a gente está indo. Então, num contexto onde às vezes você não vai ter OKRs claros, que vocês tenham uma visão de negócio e caminhem juntos para essa visão de negócio. Porque pelo menos você vai aprender junto, vai evoluir junto e vai conseguir destravar as coisas enquanto time. E isso para mim já ajuda assim. Porque no fim do dia, eu acho que às vezes as pessoas não colaboram tanto, não trocam tanto, muito mais por falta de visibilidade e entendimento do que por uma intenção de não querer fazer junto. Então, quando as pessoas sabem, elas entendem, elas têm clareza, a coisa acontece muito melhor. Perfeito. Meu, eu perdi as contas de quantas vezes eu entrei em reunião desde que eu entrei no Itaú há 9 meses e eu perguntei, você já ouviu falar em Product Marketing? E eu acho que, assim, 90% das vezes a resposta foi não. Então, não teria como essas pessoas me chamarem de jeito nenhum, elas nunca tinham ouvido falar. Gente, eu acho que temos aqui caminhos legais. Perder a timidez é um dos caminhos que vocês deram aqui, né? Da pessoa ser mais proativa, tentar. E talvez até tentar por esses dois caminhos que a gente acabou trazendo, né? De conversar com os times de produto
E também conversar com a sua liderança, para ver se une forças com a sua liderança e a liderança traz esses pontos aí que vocês abordaram. Bom, gente, então é isso. Temos esse episódio. Quero agradecer muito a participação de vocês. Mafê, obrigado por estar mais um dia aqui. Super acolhedora Prazer. sempre. Thiago, obrigada por ter começado nessa jornada com a gente. E eu queria deixar um espacinho final aí para vocês darem seus recados, fazerem seus jabás se quiserem. Eu vou primeiro agradecer minha dupla agora de embaixadora aqui, Thiago, que está chegando para somar super para nossa conversa. É sempre bom ter mais um ponto de vista, porque marketing de produto é uma disciplina em construção, estamos todos aprendendo e evoluindo aqui. E eu adoro ouvir as pessoas falando também. Então, Thiago, obrigada por dividir esse momento e estar aqui com a gente. E para as pessoas que estão ouvindo, assim, calma. É um desafio, a gente vai se encontrando. Essa questão de, eu estou fazendo um monte de coisa de marketing, também tem seu valor, é importante, você está desenvolvendo habilidades. O negócio é realmente voltar para o cerne, né? Lembrar que é marketing de produto, não só marketing. Às vezes a gente também fica muito produteiro, dependendo do contexto que a gente está. É um constante equilíbrio ali de voltar para o centro e entender onde eu gero mais valor, como é que eu alinho isso daqui, como é que eu faço acontecer, pedir ajuda sempre que necessário. Não sofra sozinho. Espero que esse podcast ajude também aí no não sofrer sozinho. Obrigada também por quem está participando e mandando os perrengues aí pra gente debater aqui. Obrigado, Mafê. Obrigado, Aline. Super prazer participar aqui pela primeira vez. A conversa hoje foi bem sobre encontrar esse espaço, né? Conseguir um espaço dentro do time, como atuar nesses momentos. Então, é um desafio constante mesmo, igual a Mafê bem colocou. É uma especialidade em desenvolvimento, então é um processo natural, mas parte sempre do pressuposto que as pessoas não estão agindo de má fé, não estão te chamando porque não gostam de você, não querem, não veem valor, e simplesmente porque elas não sabem, às vezes, né, que elas poderiam te envolver naquele momento. E como você sai de uma atitude de passageiro e passa por uma atitude de motorista dentro disso, e toma atitude, proatividade para realmente buscar o seu espaço, cavar, construindo casos legais, para esses casos serem exemplos depois para ser chamado novamente e ser envolvido da forma como você espera ser envolvido. Maravilha! E se você que está nos ouvindo quer ouvir os nossos maravilhosos embaixadores falando um pouquinho, desenrolando a sua história e seu caso real, seu desafio, sua dor, seu choro, manda pra gente o link do formulário para você mandar o seu case aí, vai estar na descrição do nosso episódio. Manda pra gente e a gente desenrola essa história para você. É isso. Fala aí, PMM.